Palavra aberta. O presidente Lula chegou nesta semana ao 13º país visitado no terceiro mandato. Participou na Bélgica do encontro entre a CELAC, a cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, e União Europeia. Em quase 7 meses de governo, a média de 2 países por mês. Essa agenda internacional agitada é o cumprimento de uma promessa de campanha de retomada do lugar de destaque do Brasil no mapa geopolítico mundial. Ao todo, Lula passou pela Argentina, Uruguai, Estados Unidos, China, Emirados Árabes, Portugal, Espanha, Inglaterra, Japão, Itália, França, Colômbia e, por fim, agora a Bélgica. A nossa colunista Edilene Lopes teve acesso à agenda detalhada de compromissos internacionais do presidente. Há, pelo menos, mais 4 viagens para o exterior neste ano. África do Sul, em agosto, para o encontro dos BRICS, Estados Unidos em setembro, para a Assembleia Geral da ONU, Índia também em setembro, para o encontro do G20 e Dubai, nos Emirados Árabes, em novembro, para a Conferência do Clima. Lula tem sido elogiado pela retomada das relações internacionais, mas criticado pelo que parte de especialistas, opositores e opinião pública consideram um exagero nas viagens de Lula e falta de uma proximidade com a população em compromissos nos estados. Para fazer uma análise sobre essas críticas e elogios, nós estamos recebendo no Palavra Aberta o professor de Relações Internacionais da PUC Minas e de Geopolítica da Academia da Polícia Militar, Dani Zaredini. Olá, professor. Obrigado pela presença aqui no Palavra Aberta. Satisfação, Eustáquio. Prazer é meu. Professor, o presidente Lula não está viajando muito para o exterior e deixando de lado compromissos aqui no Brasil, como criticam alguns setores? Eu gosto desse programa porque ele sempre traz questões muito interessantes, importantes e que mexem com a opinião pública, né? Na verdade, a diplomacia presidencial é um atributo do presidente da República. Então, a política externa de um país ele é responsabilidade do presidente. O presidente passa para o ministro das Relações Exteriores, para os secretários, né, essas atribuições, mas é da atribuição primeira do presidente a política externa. E dentro da política externa, que pode acontecer de várias formas, a política presidencial, a diplomacia presidencial, ela é fundamental. Por quê? Porque hoje nós vivemos uma realidade em que nenhum país é autossuficiente. Nenhum país tem condição de prover a sua população, o bem-estar da sua população, né, pelas coisas que ele tem internamente. Então, as relações internacionais têm se tornado cada vez mais relevante, importante para a prosperidade e desenvolvimento dos países, né? Então, com certeza, assim como qualquer empresa que cresce, ela busca novos mercados. E ao buscar novos mercados, ela precisa de mostrar os seus produtos, mostrar os seus empresários, mostrar a estabilidade do Estado. Então, minha primeira fala é uma fala mais técnica, teórica, de que visitas internacionais e presidenciais são essenciais para que a nação possa mostrar ao mundo como ela é atraente, como ela está aberta ao capital externo, a investimento externo, a fazer negócios. Então, este é um primeiro elemento muito importante que nós temos que pensar, né? Viagens presidenciais, e aí sim, concordo com você, Eustáquio, com transparência, com uma agenda clara, com um propósito claro, que reforce, né, a identidade brasileira do ponto de vista das nossas capacidades, ela é não só importante, como essencial. Ô, professor, é claro, a gente não defende que o Brasil seja uma ilha, que ele não tenha relação com os seus vizinhos, com a Europa, com a Ásia, mas o Brasil, por si só, ele não consegue se desenvolver com as suas riquezas naturais, com as suas empresas, com os seus trabalhadores, com a sua população de mais de 200 milhões de habitantes? Na verdade, o Brasil tem, vamos dizer assim, né, um reservatório natural que é impressionante. Nós nos comparamos com a Rússia, nós nos comparamos com grandes países africanos do ponto de vista dos recursos. Mas nós não somos capazes de transformar tudo isso naquilo que nós precisamos. Nós fazemos carros, nós fazemos aviões, mas microchips, da maneira como Taiwan faz, nós não fazemos, né? Determinados fertilizantes, os russos têm. Determinadas tecnologias, os americanos têm, a União Europeia tem. Então, essa interdependência, ela exige do Brasil capacidade de exportar aquilo que o mundo quer, que nós temos em abundância, e importar aquilo que nós precisamos. Então, a ideia de autossuficiência ela é muito limitada. É óbvio que nós temos uma capacidade grande de resiliência,
porque somos grandes produtores de alimentos, nós construímos aviões, carros, e isso é muito positivo, mas nós dependemos do mundo. Agora, é claro, nós vemos um momento no Brasil de muita polarização política, mas eu quero só fazer um parâmetro, mostrar que o que acontece hoje não é nenhuma novidade. Por exemplo, no primeiro mandato do presidente Lula, ele fez aproximadamente 15 viagens no primeiro ano. Viagem significa sair do Brasil e voltar para o Brasil, sem contar os países que ele passou, 15. Até hoje, ele fez 10 viagens no terceiro mandato, né? Até nesses primeiros 6 meses de governo. E com a programação que você bem apresentou, ele vai alcançar os 15 do primeiro ano, do seu primeiro mandato, lá atrás. Então, isso não é uma novidade. Na verdade, ele foi o presidente que mais viajou. O segundo foi Fernando Henrique Cardoso, viajou demais também. E essa é uma característica do presidente. O presidente Bolsonaro, em 2019, fez 10 viagens de ida e volta. Mais ou menos o que o Lula fez até agora, indo para a Bélgica, né? E essa agenda internacional do Bolsonaro foi comprometida em razão da Covid. E isso diminuiu muito a sua média de viagens, né? Mas é importante a gente observar o seguinte, que não há um outlier nesse gráfico de viagens. O que é outlier? Vamos falar assim, um ponto fora da curva. Ele já fez isso no primeiro mandato, fez isso no segundo mandato, e agora eu acho que ele repete a dose, sendo esse caixeiro viajante, tentando promover a política externa brasileira. Mas ele não está deixando um pouco de lado a proximidade com o povo que está sofrendo, que quer mais emprego, que quer mais renda, que quer mais serviço público, que quer saneamento? Pergunta muito boa, porque mostra como que o internacional hoje, ele está ligado ao nacional. É o que a gente chama de relação interméstica, de internacional com doméstico. Como que nós vamos ter mais emprego? Como nós vamos ter mais produto? Como nós vamos ter mais matérias primas especiais para produzir mais? É com o internacional. Então, a nossa presença forte na América Latina, a nossa presença forte na China, nos Estados Unidos, na Europa, ela vai permitir que esses movimentos aconteçam. Agora, é claro, e eu concordo plenamente, é necessário sempre um equilíbrio entre as viagens internas no Brasil, visitar as unidades da federação, e as suas viagens internacionais. O que eu vejo é o seguinte, Eustáquio, quando um presidente ele é pressionado pela realidade conjuntural, e hoje nós vivemos um momento de muita mudança internacional. Isso é, o mundo hoje vivencia uma mudança de ordem, e há uma disputa entre Estados Unidos e China pelo apoio brasileiro. Então, quando a gente observa as visitas internacionais que o Lula faz, a primeira foi para a Argentina, mostrando a relevância do Mercosul. A segunda foi para os Estados Unidos, mostrando a relação importante com os Estados Unidos. Depois ele vai à China. Depois ele vai à União Europeia. Ele volta agora da Bélgica para o encontro que mistura União Europeia, América Latina e Caribe, para tentar assinar um acordo Brasil, América Latina e União Europeia. Então, o que acontece é que o momento pressiona o presidente para que ele possa se posicionar frente a esse mundo em transição. Então, um presidente que viajou pouco em determinado momento, talvez tenha outras variáveis, né? A realidade do internacional, a realidade do doméstico, isso tudo impacta. Mas hoje nós vemos um momento muito específico. Há uma mudança profunda no internacional. E a guerra da Ucrânia revela isso, né? Essa disputa que existe. Temos que colocar no documento oficial que a América Latina e Caribe condenam a Rússia. Isso não aconteceu. Olha como essa disputa aparece para nós. Então, esse movimento do presidente atual, eu vejo que é o seu perfil mesmo, de viajar e de tentar promover o país com as viagens internacionais, e segundo, a pressão do internacional. Mas, com certeza, é necessário, acho que ele vai fazer esse balanço de como que ele vai lidar com as viagens internas também. Agora, vendo do outro lado, os outros países também se interessam pelo Brasil quando o presidente da República vai aos Estados Unidos, vai à China, vai à União Europeia, vai a um país vizinho aqui. É importante também para as relações comerciais dos outros países com o Brasil de importar os produtos brasileiros e desenvolver o comércio aqui, desenvolver o agronegócio, desenvolver as nossas indústrias? A pergunta é muito arguta sua. Por quê? Porque existe também o interesse do internacional pelo Brasil, por duas razões. A primeira é que é uma potência alimentar. A segunda, porque o mercado consumidor é enorme, enorme.
Será que a Alemanha, a França, a China não querem abocanhar os nossos 210 milhões de habitantes para poder consumir? Com certeza, né? Então, o mundo se preocupa com o Brasil como um mercado consumidor. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, o mundo se preocupa como que o Brasil se posiciona politicamente. Então, há um interesse de chamar o Brasil para uma agenda. Então, quando a gente observa as viagens dos presidentes, isso é uma linguagem. Então, quando o presidente vai à Argentina primeiro, e depois vai aos Estados Unidos, e só depois vai à China, isso é uma linguagem. Porque é uma disputa sobre o apoio do Brasil. Então, sim, Eustáquio, o mundo está sedento pelo Brasil. Sedento pelas nossas riquezas, sedento pelo nosso mercado e sedento pela nossa posição política frente a esse mundo de transição. E o trabalhador que está nos acompanhando agora, ele está pensando, mas o que uma viagem do presidente da República lá para a Bélgica, para a China, para os Estados Unidos, para a Argentina, interfere na minha vida? Melhora a minha vida ou não? O cidadão comum. Essa viagem que o presidente faz agora à Bélgica, né? Ela é a tentativa de um passo a mais para fechar um acordo entre Mercosul e União Europeia. O que significa? Hoje existe muito protecionismo dentro dos produtos agrícolas brasileiros na Europa, principalmente na França. Leite, queijo, vários produtos que nós somos muito competitivos, além de outras pautas. E isso tem sido muito difícil de se alcançar. A tentativa de encontrar um caminho positivo para o Brasil vamos favorecer a ampliação do agronegócio, vamos favorecer a ampliação da nossa indústria do aço, da nossa construção civil. Então, o cidadão brasileiro que está em casa e que precisa, né, de garantir o seu salário e seu emprego, ele precisa ter em mente que nós vivemos uma realidade muito conectada. E que esse passo, ele dá um impacto, não só o que o Brasil fez, mas o que o presidente Bolsonaro fez indo para a Arábia Saudita, ou indo para a China também, tinha o mesmo propósito, né, de como aprofundar relações comerciais, como aprofundar relações econômicas e políticas, e isso promover desenvolvimento. Então, é essa realidade interméstica que vai influir no preço do botijão de gás, que vai influir no preço do salário mínimo, porque se não tem muita inflação, o salário mínimo, quando ele tem aumento, ele vai ser um aumento real. Nossa competitividade com relação ao mundo. Então, essa é uma realidade muito importante. O internacional está completamente ligado ao nacional hoje. Agora, do ponto de vista político, nós temos outros matizes. E aí o presidente deve ter essa cautela, né, de não viver só no internacional. Não, na minha opinião, não é o caso. Porque nós já temos esse padrão. Do primeiro mandato dele, do segundo mandato, ele viaja muito, tentando fazer a promoção das empresas, dos empresários, dos acordos internacionais. Mas do ponto de vista político, isso é um problema. Como que ele lida com isso? Nós discutimos no Palavra Aberta as viagens do presidente Lula, as viagens internacionais nesse terceiro mandato. Ele está certo ou errado em intensificar a agenda internacional? Está ficando muito fora do país ou não? Foi a análise que fizemos com o professor de Relações Internacionais da PUC Minas e de Geopolítica da Academia da Polícia Militar, Dani Zaredini. Professor Dani, obrigado pela sua presença, pela sua contribuição. Sempre bem-vindo aqui na Itatiaia. O prazer é todo meu. Muito obrigado, Eustáquio. Grande abraço.